Hello, Dear Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Dear Teacher Podcast, o podcast feito para ressaltar a realidade, mesmo quando desafiadora, dos professores de inglês. No episódio de hoje, contamos com a presença do Teacher Gabi. Teacher Gabi, pode se apresentar aí para os outros teachers. Ok, boa tarde, Thaís. Obrigado pelo convite, primeiramente. Estou honrado. Acho a tua proposta excelente, né? Os teachers precisam conversar com os outros teachers, né? Meu nome é Gabriel, né? Meu nome profissional é Teacher Gabe, né? Eu sou de Belém do Pará, aqui no norte do Brasil. Sou professor de inglês há mais ou menos 7 anos, né? Sou aprendiz dessa língua há 30, né? Tenho formação em letras, sou professor de carreira, tenho formação em letras, com especialização em ensino da pronúncia e também especialização em metodologia do ensino da língua inglesa, né? E eu venho exercendo esse trabalho assim da melhor maneira que eu consigo, porque é desafiador e é um trabalho que eu sou apaixonado, assim. As coisas que eu já fiz na vida foi aquilo que eu parei e não me vejo fazendo nada além disso na vida. Ai, que maravilha. Eu que agradeço, né, ter aceitado. Eu sei que a tua rotina tá bem corrida. Hoje é sábado que a gente tá gravando e já tava dando aula também, já tava envolvido. Vida de teacher, né? Acaba sendo assim. Mas bem bacana, é um assunto muito importante nessa questão das metodologias. A gente acaba vendo isso na graduação, mas a gente vê várias pinceladas de muitas metodologias diferentes. A gente acaba depois, quando se forma, se sentindo um pouco alheio de todas as realidades. Depois a gente vê que tem muitos alunos também que cada aluno tem uma demanda específica. Algum aluno quer viajar, outro aluno quer aprimorar a pronúncia para poder participar de, enfim, entrevistas de emprego. E falando mais nesse âmbito da pronúncia, eu queria saber quando que surgiu o teu interesse, se foi na graduação, de participar um pouco mais ativamente dessa área do inglês, se foi depois de formado. Na verdade, assim, em partes foi na graduação, na disciplina Fonética e Fonologia do Inglês, aquilo para mim foi super interessante, né? Mas assim, a questão do ensino da pronúncia, o interesse pela pronúncia veio um pouco fora já, depois de formado, lendo algumas coisas sobre pronúncia, tentando me aprimorar de mais um pouco. E esse interesse ele surge quando eu saio da universidade, que tinha um foco muito no American English. E aí a gente começa a refletir, mas é só assim que fala? Não tem o britânico? Por que o britânico fala daquele jeito? O canadense, a gente vai abrindo a nossa mente para outros ingleses. Eu acho bem legal, inclusive, isso quem traz isso é o Crystal, que é um linguista inglês famoso, que ele fala dos ingleses, não do inglês. E eu percebi muito, não tanto da fala, mas da questão de, eu não consigo entender tal sotaque, eu não consigo entender tal sotaque. E dentro dessa vivência com a língua inglesa e mais as leituras, eu comecei a pensar assim, mas por que a gente não está aprendendo isso? Por que a gente não está aprendendo isso dentro da graduação? Por que os alunos não estão aprendendo isso? Essa avaliação, né? E aí veio essa ideia de, deixa eu aprender um pouco mais do que é isso e aprender como que eu vou botar isso nas aulas, né? A gente tem ainda muito uma mentalidade, olha, você tem que ter sotaque X ou sotaque Y, senão você não fala bem, ou você tem que ter o sotaque do nativo. E a grande verdade dentro desses estudos do inglês como língua global é que pouco importa o teu sotaque. Se a tua pronúncia ela é boa dentro daquilo que vai ser entendido, qualquer pessoa te entende. E se não te entende e te julga, é preconceito. Sim. Isso é bem engraçado, porque até dentro do Brasil mesmo, né? Às vezes a gente pensa do tipo, o português brasileiro e o português de Portugal. Mas dentro do próprio Brasil, a gente já tem uma variedade de sotaques muito grande e não tem um português, não tem um brasileiro menos brasileiro por uma questão de sotaque.
Mas, às vezes, eu acho que a pronúncia acaba sendo interpretada de uma forma um pouco diferente, né, do sotaque. Por exemplo, para pronunciar praia, para pronunciar, enfim, palavras... claro que a gente consegue interpretar dependendo do contexto, né? Mas para alunos que são mais avançados é interessante, acredito eu, na minha percepção, é interessante estudar um pouquinho mais detalhado essa parte da pronúncia. Como é que é com os teus alunos até? Isso era uma coisa que eu fiquei curiosa agora falando. Essa questão de, por exemplo, existem alguns alunos que te procuram para estudar alguma pronúncia mais específica. Por exemplo, eu vou para Londres, quero estudar inglês, English mesmo, não American. Já aconteceu isso contigo? Já. Inclusive, eu tive uma aluna que ela viajou para Irlanda para fazer um curso e para fazer o TOEIC, né? E aí ela estava preocupadíssima. Teacher, eu vi alguns vídeos, eu não entendo nada, como é que a gente vai fazer? Aí eu falei, pois vamos ouvir o sotaque irlandês, vamos acostumar os ouvidos. E aí, entre as aulas do preparatório para a prova, a gente tirava algum momento para expressões comuns de lá que ela poderia encontrar, comparar as palavras que ela já conhecia com a pronúncia do inglês da Irlanda, né? E assim, foi bastante enriquecedor. Sim, que interessante, né? Porque realmente da Irlanda, eu lembro que uma amiga minha, ela foi pra lá e, nossa, ela filmou uma vez a chefe dela falando com ela e eu tive dificuldade de entender, é muito diferente. E também já aconteceu de, por exemplo, ter uma aluna que foi morar em Portugal e aí ela não entendia quando os turistas iam lá na loja para pedir alguma coisa, principalmente chineses falando inglês, ela tinha muita dificuldade. Então, isso de se adequar a cada aluno, nosso primordial. Em aulas em grupo, tu acha que é possível isso? De conseguir abraçar todas as demandas? Olha, a gente tem que trabalhar o viável dentro de um grupo, né? Por exemplo, a gente tendo esse timing que o teacher tem que ter de observar, entender o que está rolando com um aluno, com o outro, a gente tenta trazer um pouco mais à tona. Não dá para óbvio, se eu estou ensinando 5 alunos, eu não consigo personalizar para todos ao mesmo tempo. Mas aí a gente vai vendo, né? Essa ideia do grupo homogêneo, que todo mundo tem o mesmo conhecimento, todo mundo tem a mesma motivação, é uma ilusão. Inclusive, eu diria que é uma ilusão acadêmica. A gente é treinado para criar aula no cenário ideal. E ele não existe. Agora é óbvio que você vai observando ali, tem um aluno que ele tem uma dificuldade que é mais específica, você trabalha com a turma, até como uma forma de não direcionar para ele, constranger ele de alguma forma. Né? Então aí você vai trazendo, você percebe, por exemplo, o aluno está com dificuldade de pronunciar o som do W. E por mais estranho que pareça, é raro, mas acontece, né? Não é um som. É porque assim, ou a gente vai fazer um U, o que não está correto, não é um som de U, né? Ou o aluno acaba transformando. Eu tenho uma aluna que ela transforma o som do W com o som de G. Tem a ver com o sotaque dela, ela é paraguaia, né? Tem a ver com o background linguístico dela ali. E aí o que a gente vai fazer? Eu gosto de pegar tongue twisters. Então, ela tem dificuldade com esse som, né? Aí tem aquele tongue twister que é to witches, watch to watches. E aí vamos treinar isso aí, né? Vamos praticar essas palavras específicas, né? Ou então, aluno que a dificuldade está na transição. Isso também é uma coisa que o professor ele tem que ter atenção. Às vezes o aluno ele não vai ter dificuldade nenhuma nas palavras, mas ele vai ter dificuldade nos links, porque os links modificam os sons. E aí ele encaixa um som ali que não existe, ou ele tira um som que deveria estar e não está. E aí normalmente em grupo a gente leva para o coletivo. A gente observa as dificuldades individuais, mas leva para o coletivo. Sim. Pois é, isso é bem... Eu acho muito engraçado essa parte de
dos links das palavras, porque às vezes com alunos mais iniciantes eu leio mais pausado e depois quando eu vou vendo que eles estão melhorando, que eles estão evoluindo, eu começo a ler um pouco mais ligeiro, e daí eles falam, é sempre um choque, nossa, parece que tu falou só uma palavra gigante, e isso acontece por causa desse link, né? Mas, ok, vamos falar sobre essa parte de grupos e de aulas particulares. Qual que seria, se existe, né, na verdade, uma forma adequada de ensinar a pronúncia em si nas aulas de inglês? É contextualizado, uma coisa mais isolada? A gente tem que fazer as duas formas, na verdade. Né? Num primeiro momento, aquele aluno, vamos imaginar o aluno real beginner, né? É aquele cara que conhece pouquíssimas palavras ou nenhuma, e as poucas que ele conhece são aquelas do bondinho brasileiro, que ele vai falar, Facebook, hot dog, né? Que inclusive eu já trato de uma maneira mais carinhosa, por entender que é um sotaque brasileiro e que a gente precisa naturalizar o inglês brasileiro. É a nossa formação linguística, é ela que faz a gente falar colocando vogal onde não tem na língua inglesa, né? Mas assim, nesse primeiro momento de aulas, né, a gente vai levar para o aluno os sons básicos, para ele entender que tem som que é parecido e tem som que é diferente. Então, olha aqui, esse A nem sempre é dessa forma, né? O som do E é diferente. A gente vai trabalhando isso. E eu acredito, assim, por experiência, que mesmo os links e as reduções, você consegue ensinar no primeiro momento. Óbvio, tu não vai dar uma frase gigante para o aluno, mas você vai mostrar para o aluno, fazer ele repetir que, por exemplo, ele não vai ouvir do you, a não ser que exista uma razão específica para o nativo falar assim, né? Ou que ele não vai ouvir pausas entre palavras que terminam com consoante e começam com vogais. O brasileiro faz essa pausa, o português brasileiro tem essas pausas, né? A gente fala as palavras muito bem pronunciadas ali, salvo alguns sotaques que elas vão ser emendadas. Então, a gente leva para o inglês, a gente faz essa transferência, que é normal também, é natural, né? Mas aí a gente tem que ir naturalizando para o aluno aos poucos, que assim como a nossa língua tem uma cadência, a gente tem que ir se adequando à cadência. Eu vejo professores que são extremistas nesse sentido, né? Não vou trabalhar a pronúncia porque como o aluno falar tá bom e vamos naturalizar o sotaque brasileiro. E um ponto importante é a gente entender aquilo que você falou no começo, o que é sotaque, o que é pronúncia. Sotaque não altera sentido, né? Então eu posso pronunciar water, eu posso pronunciar water, eu posso pronunciar water, que é o que o indiano faz, e que eu vou entender que é água. Agora eu não posso pronunciar waiter, que é uma outra coisa, né? Então, erro de pronúncia é eu falo uma palavra e eu alterei o sentido, eu já não me faço entender mais. Então, assim, desde o começo eu vou levando para os alunos assim, vamos ver os sons, vamos adaptar. Eu, inclusive, digo para os alunos, treinem palavras, treinem sons isolados. De preferência, antes da aula de inglês, faz um aquecimento vocal, faz um treinamentozinho, porque isso envolve acostumar teu corpo, né? Eu gosto de levar um pouco para eles no começo aquilo do aparelho fonador. Eu digo, gente, é igual um músculo. Se você não treinar para uma maratona, você não corre uma maratona. O fato de você saber andar e conseguir correr não te garante conseguir isso. Aprender uma outra língua é isso. É eu treinar as palavras, eu identificar o som que eu tenho dificuldade e praticar ele com o máximo de palavras que eu puder, né? Fazer aquela questão mecânica. Eu acho que isso também é muito negligenciado. A gente entende a língua como um processo cognitivo, né, comunicativo, e ignora que ele é um processo físico também, né? Então o aluno tem que exercitar, sim. Isso é uma coisa que eu trago bastante em aula também, quando meus alunos demonstram algum tipo de frustração de não conseguir pronunciar DR, GR, RL, enfim, palavras que têm duas consonantes juntas no inglês, que acaba sendo um pouco mais desafiador. E eu explico do tipo, é um som que a gente não tem no português, a gente não está acostumado. Quando a gente começa a estudar inglês, inclusive, é uma coisa, a gente fica cansado.
A nossa boca cansa, porque são músculos que a gente não está acostumado a ativar quando a gente fala o português normal. E realmente no início é uma coisa que tem que ficar insistindo, é uma coisa que não é fluida, até que se torne uma coisa mais natural. E isso faz parte do processo, né? Eu acho que essa questão de demonstrar isso, de que já meio que se adiantar, isso claro com a experiência, né, de professor, que a gente vai vendo onde que geralmente os alunos acabam se equivocando na pronúncia de uma palavra. Daí essa palavra, cuidar que não é, por exemplo, a palavra schedule, que não tem nada a ver escrita, sempre que o meu aluno fica, meu Deus, que palavra é essa? Nunca ouvi. Então é engraçado até de acompanhar a evolução deles, que daí as primeiras vezes é um perrengue que eles passam, e aí depois eles já entendem, depois eles vão lembrando. Então, tudo isso faz parte do processo. Exatamente. E eu acho também que a gente, enquanto professores de inglês, é um trabalho que a gente tem que fazer, especialmente quem está no online, né? Quando você ensina presencial na tua cidade, tu não vai lidar com muita diferença de sotaque. Mas a gente que é do online, que abre a possibilidade de, né, eu que estou no Pará, ensinar para paulistano, ensinar para mineiro, para gaúcho, para carioca, a gente tem que tentar conhecer os sotaques do nosso país também, porque no ensino da pronúncia isso vai ser um aliado a teu favor, porque tu vai saber que sons vão ser problemáticos e que sons são potencialidades e que tu pode trabalhar em cima deles, né? Eu brinco muito com os alunos aqui da minha cidade, de Belém, que a gente tem um chiado, todo mundo repara nesse chiado, né? A gente meio que tem esse S presinho no dente, né? E aí eu falo assim, olha, usa a teu favor a tua língua presa de paraense, que aí tu consegue fazer o TH melhor que brasileiro de outros lugares. Então assim, tu vai buscando essa potencialidade, vai trabalhando essa diversidade de sotaques nossos, para ensinar para os alunos as ferramentas que ele precisa para aprimorar a pronúncia dele. Ai, perfeito. Eu tenho uma aluna minha que ela é mineira e ela fala bastante o r, porta. E ela teve muita dificuldade de conseguir pronunciar o R. Por exemplo, you are amazing. Ela tem muita dificuldade de fazer esse R. Então foi uma coisa foi a primeira vez que eu me deparei com esse desafio e foi bem legal até de quando ela conseguiu pronunciar assim um pouco mais forte e era um desafio que eu nunca tinha passado, né, porque eu sou gaúcha, então aqui a gente faz o R bem forte, bem marcado. E realmente é isso aí, vendo de cada lugar do Brasil qual característica. Tinha uma outra palavra que ela tinha muito mais facilidade de conseguir pronunciar exatamente por conta do sotaque dela. Então é isso aí, procurando os pontos fracos, os pontos fortes e aprimorando um e explorando o outro. E entender que a gente tirar também o conceito de atingir uma pronúncia ideal, né? Eu trabalho, mas nesse sentido eu sou muito acadêmico. não sou academicista, né? O academicista é o cara arrogante, mas eu trago muito daquilo que eu estudei para entender o seguinte: a minha filosofia de ensino é a da inteligibilidade. Com certeza. Porque a gente tem que entender o seguinte: vai ter som que não dá para executar, que o aluno não vai conseguir. E a gente trabalha com esse aluno para ele aproximar. Se eu for pensar em pronúncia perfeita, eu estou pensando em native like. E native like, ele mais estressa e desmotiva do que ajuda o aluno. Né? Então eu tento puxar para esse lado e entender, olha, eu vejo aluno que, por exemplo, ele não está conseguindo fazer o TH com a língua entre os dentes. Eu digo, vamos ver aqui esses vídeos, deixa eu te mostrar um nativo. E aí mostra, percebe que ele tá fazendo igual você? E ele é nativo. Então assim, não estressa, relaxa. Porque se o nativo tá fazendo assim e tá sendo entendido, tu vai ser entendido também. Acho que é importante a gente levar isso pro aluno. Então inclusive, eu trabalho com vários materiais, né? Tem um que eu gosto muito. Eu acho que os materiais voltados para inglês americano, eles pecam numa coisa que os materiais produzidos pelas editoras britânicas não pecam, que é os áudios e os vídeos. Você tem nativo, você tem não nativo, você tem europeu, você tem brasileiro. Então aquilo que está gravado, você tem
N sotaques ali. Que eu acho que essa função, né? Tu mostrar para o aluno, olha, dá, né? Porque ele precisa ver que não tem ninguém julgando ele. Né? Que eu acho que é o principal medo do aluno. Então, quando o aluno já tem aquela ideia de que, poxa, se eu não falar o TH com a língua entre os dentes, não vão me entender, vão me julgar, vão dizer que eu estou falando inglês errado. E aí, né? Não, olha, calma. Tá? Até porque entra a questão do contexto, né? Por exemplo, a pessoa, ela entende pelo contexto que a pessoa está dizendo o número 13, não árvore. Então, essa parte também eu sempre ensino, eu tenho um parâmetro, assim, de quando eu vejo que o aluno tem bastante dificuldade de fazer essa pronúncia nova, eu falo, né, eu dou os 3 passos de como fazer o som do TH com o que a gente aprende quando é pequeno, mas eu também mostro as opções, de que às vezes tem som de T, às vezes vai ter som de F, e tá tudo bem. Inclusive, esse som do TH, de T, são poucos lugares que usam isso como padrão. Então, é muito... Não precisa ser tão minuciosamente correto, mas quando o aluno fala que, não, mas eu quero aprender a fazer assim, que eu quero ver como é que é, quero ver se eu consigo, daí a gente abre um parênteses na aula para mostrar, mas também essa questão de ser compreendido já é o suficiente. E até penso um pouco nessa questão de que a partir de que idade que seria interessante estudar a parte da pronúncia, se tem uma idade ideal, se tem um momento da aula ideal, por exemplo, alunos muito iniciantes já começa de um ponto. Sim. Essa tua pergunta é interessante porque, assim, eu acho que não existe idade ideal. Mas se a gente pensar no fator neuroplasticidade, começa desde a infância. Né? Você tem um aluno que é criança, o aluno lá que é toddler, ou que é little kid, trabalha, só que aí, claro, é um outro trabalho, né? Você vai trabalhar o phonics, que é bem legal, assim, eu descobri sobre isso, porque assim, a gente não aprende na faculdade sobre isso, não, é curiosidade, né? Então é um método de alfabetizar crianças nativas, porque aí eles vão desligando a ideia de letra e som, né? Então, assim, eu levaria para crianças o phonics, né? Para somar com aquele material, né? Mostrar que letter, em vez de letter A is for apple, não, E is for apple, e mostra a letra A. Então, assim, e com os alunos adultos, eu acho que o primeiro ponto de partida é criar o awareness, o accent awareness deles. E a melhor forma, na minha opinião, é eu começar a mostrar os sons para eles. Porque aí eu desligo a ideia de letra, som do português. Eles têm que se acostumar com essa nova ideia do inglês. Nem sempre o que está escrito é o que é dito. Né? Então, eu acho que existem níveis, né, e não idade. Existem níveis nos quais eu vou ensinando a pronúncia. Mas idade, assim, começou tua aula com teu aluno, independente da idade, trabalha a pronúncia. Já iniciar junto com os outros conteúdos ali. Exatamente. E até isso era uma pergunta que eu não tinha escrito, mas agora me bateu essa curiosidade. Geralmente ensina a pronúncia mais de forma isolada ou dentro do contexto? Por exemplo, a gente está fazendo uma aula onde a gente está vendo alguns países, nacionalidades. É aberto, por exemplo, um parênteses, dependendo da necessidade do aluno, ou depois da aula daí tem um bloco só para pronúncia? Eu acho que dentro do planejamento, o professor tem que pensar o seguinte: aonde cabe eu ensinar a pronúncia isolada? Um exemplo, muitos inclusive teachers, né? Eles vão pegar algumas palavras como China e falar China, né? É o português falando ali a palavra, e não é China. Quando a gente vai pesquisar a transcrição fonética, a gente vai ver que é um schwa que tem, não é um som de A. Né? Então, assim, ver aonde cabe. É a questão da previsão, né? O professor, né? A gente não está livre de fossilização, né? A gente não está livre de fossilização, a gente não está livre de falsa previsão,
né? Então, você vai ter alunos e teachers que, acostumados ao som do U, eles vão olhar culture e executive. Né? E vai ter gente que vai ser guiado pela previsão, então vai falar Brazilian, fazendo um som de A que não tem na palavra, né? E vai, que eu acho que é um som que tem que ser batido em cima do aluno a qualquer tempo, que é o schwa sound. Ele precisa entender o que é schwa sound, né? Que aí a gente vai ver o seguinte: no brasileiro a gente fala, tem vogal, é vogal, a vogal não vira outra coisa no português, o que não acontece na língua inglesa. A vogal, ela tá ali na sílaba tônica. E fora da sílaba tônica, esqueça o som de vogal que você aprendeu. É schwa, né? Então, eu acho que você tem que fazer uma análise. Eu acredito muito assim, Thaís. Eu não sei a tua formação, como é que foi, mas assim, meio que dentro da universidade, a gente estuda as metodologias e depois os professores param. Olha, a melhor metodologia, o melhor approach do mundo é o comunicativo. Todos os outros são ultrapassados. E aí quando você sai daquela bolha, você vai ver que tem muitos acadêmicos aí de nome dizendo que, olha, não, todas as metodologias são boas, uma não anula a outra. Elas foram úteis no seu momento histórico e elas, né, acabaram servindo de base para outras. Então, não adianta tu achar assim, o Communicative Approach, que é o que a gente usa hoje, ela não tem nada do método gramática tradução, ela não tem nada do método direto. Não, tem. Né? Porque isso é a evolução da ciência. Então, assim, eu hoje trabalho muito a questão do pós-método. Eu vou direcionar para o meu aluno aquilo que funciona com ele. Se o meu aluno necessita de drill, eu vou ser um pouco direct method com ele. Se eu vejo que é um aluno que, assim, poxa, não, ele pega bem, e eu vejo nele essa questão de eu quero produzir autonomamente as minhas frases, eu vou ficar no CLT com ele. Então, assim, é esse o timing que eu falo, a gente tem que ter conhecimento e tem que ter timing. Então, a mesma coisa vale para a pronúncia. O que eu estou ensinando para o meu aluno hoje? Qual que é o meu objetivo comunicativo? Então, se o meu objetivo comunicativo, por exemplo, é trazer para ele greetings e como lidar com essa situação, eu preciso, né, nesse momento, eu não vou trabalhar só isolado. Eu vou ter que levar para o meu aluno que ele pode não ouvir how are you. Ele pode até fazer, não tá errado. Professor, mas eu gosto de falar todas as palavras. Então, fale. Mas se prepare, porque o gringo, ele vai fazer uma contraction aí. Você não vai ouvir how are you. Então, assim, eu acho que essa análise de vou ensinar isolado, vou ensinar em contexto, depende daquilo que eu vou ensinar. Eu não posso... É igual isso, eu acredito que todos os teachers, mesmo os que não são de formação, quando eles olham para uma lição, eles analisam e juntam componentes. O que é o objetivo comunicativo dessa aula? O que é gramática? Qual que é o vocabulário? E aí eu junto isso. Então eu acho que existe mais um componente. Eu tenho que olhar e analisar que além do objetivo comunicativo, além do conteúdo gramatical, além do vocabulário, eu tenho que ver qual que é o conteúdo de pronúncia dessa aula. O que o que eu acrescento, né? E caso tudo, eu não posso excluir, né? Que é exatamente esse o ponto. Eu não posso tratar a pronúncia como um conteúdo isolado à parte que eu só faço no final da aula. Então ele tem que estar dentro, e em todos os steps, na verdade, ele tem que estar ali. Sim. Quando eu me formei na Universidade Federal de Santa Maria, aqui da minha cidade, e eu lembro que isso era uma coisa que no último semestre todos os meus colegas já tinham tido algum tipo de experiência trabalhando, seja como bolsistas ou em cursinhos, enfim, e eu lembro que uma das dúvidas maiores que surgiam era exatamente isso, de como eu faço para ensinar a gramática, porque a gente acabou focando muito durante a graduação em genre-based pedagogy e era interessante a proposta, mas não era o que os alunos estavam acostumados, né? Por exemplo, primeiro a gente estuda um gênero e depois a gente entra em outros parâmetros. Então, quando a gente se depara com o mercado de trabalho e a gente vê que os livros didáticos não seguem essa sequência
que para criar um material do zero com essa sequência é muito trabalhoso. A gente acaba ficando um pouco até desanimado, porque a gente aprende na faculdade o ideal, né, de como é trabalhar com as aulas, e depois a gente vê que, na verdade, não acaba sendo muito assim. Então, eu acho que essa questão de conseguir casar todos os momentos, tanto a gramática quanto o aprendizado de vocabulário, a pronúncia, é muito libertador, mas isso eu não sei como foi para ti. Para mim foi só através da experiência que eu consegui entender como que casa os três, através dos alunos repetindo os mesmos equívocos de pronúncia, através das mesmas dúvidas se repetindo independentemente do aluno. Então, eu acho que tem coisa que só realmente a experiência acaba sendo nossa ajudante. E... Verdade. Eu acho que assim, é um trabalho reflexivo. Eu vejo que muitos teachers dizem, eu vou fazer letras porque eu odiei fazer letras, ou não sei o quê. E eu sempre digo assim, a minha experiência, né, foi muito boa, foi muito sortudo de estar onde eu estou e cursar a faculdade que eu cursei, porque assim, eu tive uma base teórica muito boa, mas é aquilo que tu tens que levar para ti, assim, a base teórica não te dá a prática, ela te auxilia na prática, mas ela não te dá a prática. Então teve muitas reflexões que eu fiz já dando aula, né, e não, mas peraí, eu estudei isso aqui, eu vou voltar aqui, deixa eu voltar nesse ponto aqui e alinhar. Por exemplo, eu trabalhei 3 anos com uma escola que trabalha com método direto. Uhum. Quando eu contei para minhas professoras, todas torceram o nariz. Só que o que a prática com esse método me ensinou? Funciona. Né? Funciona com todo mundo? Não. Se é o T, não funciona com todo mundo também. Sim, pois é, porque é uma coisa que eu ficava pensando, quando eu estava no cursinho, quando eu aprendi inglês, que eu comecei a estudar bem cedo, eu aprendi do jeito mais tradicional que existia, que era repetindo, lendo palavras isoladas e repetindo elas, e eu aprendi inglês assim. Então, não é que seja errado, é isso, é uma questão de no tempo que tinha era o que funcionava, era o que sabia que se funcionava, e durante uma época foi importante para exatamente abrir as portas, para ser cada vez mais contextualizado, cada vez mais compreendido através da cultura, e isso tudo acaba sendo muito importante, né? Mas dentro dessa questão de ensinar numa aula todos os aspectos, assim, a gente conseguir dar uma pincelada em cada momento, quanto que de pronúncia acaba aparecendo em uma aula de inglês de 1 hora, por exemplo, uma aula individual. Assim, ela vai estar presente, né, na aula toda, na verdade, né, porque a gente vai fazer o aluno falar. Eu acho que cabe, eu tenho que ser seletivo. Eu foco no que eu acho que vai ser uma dificuldade para o meu aluno naquele momento. Que aí não dá. Uma aula de 1 hora, que você vai trabalhar um assunto em vários aspectos, você tem muita pronúncia. Tá falando, tá fazendo o aluno falar, né? Então eu tenho que focar no que vai ser importante, no que pode ser dificuldade. Por exemplo, se eu vou trabalhar com o meu aluno numa aula que meu foco é a conversação de uma situação de vida real, então eu não vou trabalhar isolado, eu vou trabalhar links. Né? E uma coisa interessante às vezes a gente esquece que certas coisas, como por exemplo, redução e contraction, elas são pronúncias. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, com o meu aluno politeness e ordering food, o que eu vou trazer para o meu aluno? Contraction. I'd like, you'd like. Mostra como é que faz, como é que executa. Mostro junto numa frase onde que esse would like, né, esse I'd like, o de some diante de alguma outra palavra, parece que é I like. Né? E aí você vai pegar esse aspecto, essa contraction, mostrar assim, olha, eu sei que é would, a gente tá vendo would, mas olha o que acontece numa frase. Toda palavra some e fica o D. Olha o que acontece em outra frase. O D some por causa disso aqui. E aí você explica pro aluno e pratica com ele esse aspecto. Né? Então, assim, não dá para eu também pensar que eu vou trazer pro aluno assim, vamos supor,
Meu aluno é iniciante, eu estou trabalhando o alfabeto com ele e eu vou apresentar todos os sons de vogal para aquele meu aluno de uma vez. Não, é muita coisa. Eu não posso sobrecarregar o meu aluno nem com gramática, nem com vocabulário e nem com a própria pronúncia. Se eu trouxer para ele assim, olha, porque existem 12 sons de vogal do inglês, mais os ditongos e tudo mais, e eu coloco tudo isso de uma vez, eu estou sobrecarregando ele. Eu vou concentrar, focar, por exemplo, o que eu gosto de trabalhar com som de vogais com os alunos é pares. Especialmente aqueles pares que vão ser difíceis para ele, e curto e longo. Como que o aluno diferencia this e this? Né? Como que o aluno diferencia o som de E e I na mesma letra? Então, uma ideia legal é trabalhar pares. E aí eu vou... tudo não dá. Me sobrecarrega o meu aluno. Então, novamente, eu volto ao ponto de que eu tenho que ser seletivo. Né? Eu tenho que conhecer aquele meu aluno. E se eu não conheço muito bem, eu prever que sons eu sei que vão ser difíceis para um brasileiro falar, por exemplo. E exatamente para conseguir administrar ali até as dúvidas do aluno, porque pode ser que na cabeça dele, né, ele se ouvindo falar, ele tá pronunciando igual ao teacher dele, mas depois quando o som sai, é que nem aquele meme, né, eu falando inglês na minha cabeça, daí é um senhorzinho lá super elaborado, elegante, e aí depois o inglês quando eu falo é um dragão, e isso é normal de acontecer, a gente consegue pensar em inglês às vezes, a gente lê em inglês, mas depois na hora de reproduzir os sons, exatamente por serem músculos diferentes, sons diferentes, acaba ficando difícil de fazer o som. E é por isso eu acho que é o nosso papel como professor também, né? Conseguir encaminhar, direcionar o aluno para fazer o mais compreensível possível, para que ele consiga ser entendido, se vai fazer uma viagem, enfim. Exatamente. E se eu pudesse dar uma dica, seria o seguinte: pede para o teu aluno se ouvir. Ele tem que aprender, né, a ter esse look at the big picture. Né? É uma coisa interessante que eu lembrei agora falando, que é por que o brasileiro quando ouve o TH ele faz F? E aí tem uma explicação, né, neurológica para isso. Né? O nosso cérebro, parece que não, mas ele processa automaticamente o que a gente escuta. É independente da nossa vontade. E aí meio que dá um tilt. Não tem o som do TH. Eu ouço o nativo falando, o teu cérebro ele tem que processar aquele som. E aí ele vai correr para o som próximo. Né? Então, assim, tente as atividades, peça para o seu aluno, grave um áudio e se ouça. Que a gente tem muito de fazer assim, olha, tem essa atividade aqui de escuta, a gente no online faz isso, né? Manda em áudio para mim, para eu te dar a correção. Não. O que eu faço? Eu peço para o aluno gravar, ele tem um texto, eu peço para ele gravar, e aí o meu feedback para ele, na verdade, eu gravo o áudio e digo assim, escute o seu áudio e escute o meu áudio. Tente achar o que está diferente. Então o aluno tem que ter esse self-awareness, né, que é uma habilidade que ele precisa desenvolver, uma coisa que eu acho que também, especialmente a escola tradicional, não trabalha com aluno, mas para mim são questões financeiras, né? Tem um aluno por 9 anos, é muito bom, né? Então, por exemplo, não treinar o aluno a ele mesmo identificar os próprios erros que ele está cometendo. E aí o aluno, às vezes, desenvolve, mas ele nunca desenvolve a habilidade que é uma característica de um falante avançado, que é o self-correctness. Eu até agora, tu deu essa dica, eu vou aderir, porque geralmente eu faço essa atividade de áudio para o aluno me enviar um áudio, às vezes quando é um aluno mais iniciante lendo um trecho de uma história que a gente não conseguiu terminar em aula, mas esses dias eu dei essa atividade para uma aluna minha, porque ela vai viajar e ela tá fazendo 2 aulas por semana, enfim, ela tá bem focada. E eu achei muito interessante porque eu pensei em fazer isso, de eu enviar o áudio lendo como seria a pronúncia e aí pedir para ela ouvir os 2, eu vou corrigindo depois em aula.
Mas bem interessante, vou aderir a essa dica, gostei bastante. E então, Teacher Gabe, tem alguma dica final para os teachers que estão ouvindo? Se tu quiser dar um recado dos workshops que tu fazes também. Eu acho que assim, o maior conselho que eu posso dar para qualquer teacher, independente se ele fez letras, se ele não fez letras, se ele é alguém que decidiu ser teacher, mas não foi para esse lado acadêmico, assim, independente do background, a gente não pode deixar de aprender nunca. E não é só a língua inglesa, não adianta você ser fluente. Ensinar é uma arte, né, que precisa ser aprendida e desenvolvida. Então, assim, às vezes, eu trabalho com pessoas que dizem assim, poxa, Gabriel, que é legal, que você tem um conhecimento bom, né, sobre certos assuntos. Eu digo assim, mas não brotou na minha cabeça do nada. Né? Não brotou do nada. Então, acho que é isso. O teacher ideal é aquele que, quanto mais ele aprende, mais ele acha que ele tem que aprender. Então, assim, estudar, né? Eu preciso ensinar pronúncia para os meus alunos, eu não posso ir com a confiança de que eu já sei. Eu tenho que estudar. Né? Uma coisa que eu levo de uma professora da graduação foi o seguinte: você pode ter dado essa aula 1000 vezes, prepare ela. Prepare, olha as palavras. Mas eu sei inglês. Não, leia, vê se você realmente sabe todas as palavras. Antecipe, né? A preparação é ideal. Se a gente quer ser produtivo, se a gente quer que aquele aluno diga assim pra gente, poxa, teacher, é o melhor teacher que eu já tive, a gente tem que se preparar para isso. Né? A gente tem que se preparar. Então, assim, acho que esse é o conselho que eu dou. Procurem formação continuada, porque ensinar é um aprendizado para toda a vida, tanto quanto falar inglês é um aprendizado para toda a vida. Né? Pensado nisso, né? Fazer um jabazinho. Eu tenho uma página, né, que eu tô, assim, dentro do possível, tentando botar constância lá, que é voltada para teachers. Então, vai ter dicas de metodologia, dicas de preparação de aula, de atividades, de saúde mental, porque é importante também, a gente tem que trabalhar isso, né? Eu só não trabalho, assim, marketing. Marketing eu trabalho ao nível pessoal, o que eu já aprendi estando nesse meio do online, e que eu ainda estou aprendendo. E, assim, é mais uma conversa. Eu sugiro alguma coisa, mas eu sempre peço nos posts, né? Fala para mim, né? O que você sabe de diferente, né? Que é a mesma coisa os workshops. Eu já fiz 2, né? Um foi sobre CLT, que muita gente fala em CLT, muita gente não sabe o que é, né? Inclusive, eu convidei os professores num grupo, e aí o professor veio conversar comigo, ele pensou que o CLT lá que eu coloquei era professor CLT. Eu falei, não, CLT é uma abordagem. Né? A outra que eu fiz, que foi bem legal e que eu acho que eu vou fazer uma outra sessão desse workshop, que é como criar coragem, criar confiança nos nossos alunos que eles falarem. E aí eu falo estratégias de speaking, ensino de pronúncia. Vou fazer a data aí, divulgar lá na página. O arroba é 5 Stars Teachers, mas o nome da página é Pausa para o Inglês. Eu tenho também meu Instagram pessoal, e aí esse Instagram pessoal eu peço até ajuda dos teachers, que eu queria dar um up dele ali. Lá eu trago, ele é mais assim, dia a dia, né? Ele é um pouco vlog, dia a dia do teacher, uma dica aqui ali, porque eu tenho alunos que seguem, né? Mas a página para teachers é essa mesmo. E material, eu estou aí em fase de planejamento e produção de um guia de pronúncia para teachers. E o diferencial que eu vou trazer é como o teacher se especializa em pronúncia para ensinar pronúncia para brasileiros. Espero assim que seja de grande ajuda. Vai ser um guia bem prático, não é um livro acadêmico, não vai ter 300 páginas, né? E eu quero trabalhar a fonética comparativa. Eu estou, inclusive, estudando a fonética do português, que é para a gente fazer. Isso é bem prático, tanto para o teacher aprender quanto para ele ensinar. A gente não ser acadêmico com o aluno. Né? Sim.
E aí é isso, e tentar ajudar, né? Os workshops eles são gratuitos, né? A única coisa que eu peço é que o teacher compareça e que ele vá pronto para compartilhar. Eu vou trazer a minha parte, mas eu quero ouvir porque eu acredito nessa troca de aprendizagens. Vai, né? Provavelmente, né? Eu fiz um agora em fevereiro, em março teremos um, já fiz o convite, né? Eu divulgo lá na página, eu divulgo nos grupos de teacher que eu estou, então já fica o convite. Com certeza. E é muito importante a gente ter outros teachers para exatamente compartilhar a experiência. A gente não tem sala de professores no online, né? Então a gente acaba sentindo uma falta de ter esse engajamento um pouco maior com outras pessoas que também estão passando por questões parecidas e situações parecidas. E fico muito agradecida pela tua participação, muito inspiradora, teu engajamento e produção de materiais. Isso é muito importante e realmente para professores que não têm isso como foco, isso acaba ficando um pouco de lado. Então é bom ter algum professor que produza esse tipo de conteúdo exatamente para a gente ter aonde conseguir se encontrar nessas informações. Acho que no mais seria agradecer a tua participação de sábado de tarde, logo depois do almoço, depois de trabalhar, mesmo assim topar gravar esse episódio. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos teachers e vou deixar todos esses links que tu comentou na descrição do vídeo, se algum professor tiver interesse em ter mais informações sobre os workshops, principalmente. E é isso. Muito obrigada. Obrigado também, obrigado. Foi ótimo. Foi um bom papo. Querendo, de novo, convidar, né? Eu gosto muito de discutir esses assuntos, gente. Acho que uma das minhas vontades é ser um professor formador, né? Poder ajudar, porque eu sei que a gente precisa, mesmo dentro do meio acadêmico, a gente está meio perdido às vezes, não dá pra onde correr, né? Sim. Então, assim, obrigado pela oportunidade, né? Desejo muito sucesso para ti. Já no momento que você falou comigo, me enviou lá, ouvi todos os seus podcasts num dia só, achei muito legal, acho que tu estás fazendo um trabalho excelente. Acho que é isso, a gente, enquanto professores, entender assim, a gente pode ter uma concorrência sem ser... a gente pode ter essa competição justa, sabe? Não é porque a gente está no mesmo mercado, a gente está na mesma linha de atuação, que isso não é um combate. Pode ser uma concorrência saudável e que se a gente se ajudar, né, todo mundo vai ter sucesso, porque tem espaço para todo mundo.